Eu tenho uma amiga que constantemente a gente se pega fazendo isso de ir para um extremo para evitar o outro. E aí a gente se Total. lembra, tipo, gata, nuance, né? Amei, nuance. Talvez a gente possa ter um nome que tenha nuance, hein? Porque eu gostei dessa palavra. Vamos, vamos. É só uma brincadeira. Se ficar legal, a gente posta. Então Ah, vamos lá. Estamos aqui para falar sobre. o outro não é um espelho. Eu trouxe esse assunto para vir. Não sei se. Enfim, esse é um assunto que tem alugado um triplex na minha cabeça nos últimos tempos, porque tem aparecido em muitas conversas com amigos, com pacientes, diferentes situações em que a gente acaba trombando ali com algum desconforto que, Uhum. puxando o fio, né, do porquê que aquilo tá desconfortável, a gente acaba ou em eu tô incomodada com essa ação do outro, porque eu assumo que o outro teve uma intenção, que o outro fez por uma certa razão ali, que é o que eu faria. Eu infiro ali que o outro fez aquilo por uma razão, porque é a razão pela qual eu faria aquilo. Então, por exemplo, se eu respondo muito rápido quando eu tô interessada em alguém, eu respondo mensagem na hora, eu tô muito disponível, a hora que o outro não tá muito disponível, a hora que o outro demora muito para me responder, então, ele nem liga para mim, ele não tá interessado. Ou acho que tem uma outra variação aí dessa dificuldade aí de diferenciar o eu e o outro, ou uma outra variação aí dessa dificuldade de ver o outro como uma pessoa que não sou eu vejo muito aparecendo quando a gente deixa de fazer coisas por medo de julgamento, e aí tentando entender aquilo, ou em um outro momento ali, meses depois, eu trombo com, na verdade, eu julgo as pessoas por aquela razão. Uhum. Então, eu tenho medo que o outro me julgue pela mesma razão, né? Eu deixo de fazer coisas que são importantes para mim, porque, nossa, não todo mundo vai achar tal coisa. E não, nem todo mundo acha aquilo, mas eu tô olhando para os outros com esses olhos. Nossa, amiga, eu pensei em 1 milhão de caminhos. Porque esse assunto é grande, cara. Pensei que o quanto realmente não é possível fazer com outra pessoa o que a gente não sabe nem fazer com nós mesmos, né? Então, por exemplo, o que você falou do julgamento. O quanto a gente acaba fazendo com os outros, algo que a gente faz com a gente também. Acho que é muito difícil que você seja cruel ou julgue alguém, ou enfim, né? Trate mal alguém e seja uma pessoa super zen com você, que, tipo, não se cobra e não é malvado. Não podemos generalizar, mas não sei, Uhum, percebo isso. uhum, Mas é uma brisa, porque desde que a gente conversou sobre gravar, aí esse assunto vai aparecendo, né? Ou eu vou prestando mais atenção que ele aparece. Como às vezes a gente tem esses medos que são coisas que a gente faria e que o outro aham, realmente não nem passou pela cabeça, aham. mas como você faria, vai que o outro faz, né? Eu pensei em levar isso para um convite, pra Uhum. gente primeiro se perceber fazendo esse movimento. Vambora. Se perceber, sair desse pensamento aí que, né, ele já vem, parece que completinho. Não, olha só, essa pessoa tá fazendo isso porque ela é uma otária, não sei o quê. Não, pera. Ah, eu tô julgando, eu tô reagindo aqui ao que tá acontecendo, eu tô reagindo ao que minha cabeça tá me contando. E poder dar uns passos pra trás e ver o que tá rolando, de fato, ali. Pera, Uhum. a pessoa tá demorando pra me responder. Não sei, não sei pelo que é. E isso também é muito difícil, né? Ficar na incerteza é tão difícil, é muito mais fácil você botar um monte de palavra na frente da incerteza, porque você tá muito certo da história, mesmo que você não esteja Uhum. tão certo assim. E aí a gente consegue olhar pra situação que tá rolando. Tá, tudo bem, o outro tá fazendo isso aqui. Eu não sei porque que o outro tá fazendo isso aqui. Eu vou perguntar? Eu vou Uhum. dar o benefício da dúvida? Eu vou olhar para as outras interações que eu tive com aquela pessoa. Então, peraí. Essa pessoa aqui não costuma julgar ninguém por isso. Por que ela tá me julgando por isso? Ou essa pessoa, meu, tá aqui me falando quando ela tá passando um monte de perrengue na vida dela. Talvez seja por isso que ela tá demorando. Vamos esperar, vamos olhar aqui mais um pouquinho, nas próximas conversas, as próximas situações. E também para olhar pra gente, né? Por quanto esses julgamentos ou essas inferências aí estão virando uma prisão muitas vezes. Eu tô deixando de fazer milhões de coisas, porque eu tô com medo dos outros me julgarem. Então, quanto eu tô aprisionando os outros também nesse julgamento? Quanto eu tô deixando os outros em paz Nossa. pra serem seres humanos, sabe? E viverem a vida deles que faz sentido Aham. pra eles, ou pra serem imperfeitos, pra serem falhos, pra viverem de acordo com valores que não combinam com os meus, porque Uhum. eles são outra pessoa.
Nossa, amiga, eu ia falar que eu acho que essa é uma questão muito humana, Uhum, mas eu não sei se é humana, ou se é ocidental, ou se é uhum. capitalista, porque o começo do meu raciocínio foi, desde que eu adotei meu cachorrinho, eu queria conseguir adestrar ele sozinho. Calma que vai fazer sentido. Só que eu percebi que eu não consigo, porque eu não entendo a função dos comportamentos dele. Aham, Então, eu não sei por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo, logo, eu não sei como mudar, tá ligado? aham. E eu acho que é isso. Quando a gente está se relacionando com alguém, você não necessariamente sabe qual é a função daquele comportamento. E a gente Exato. infere. Só que eu acho, e aí por isso que eu ia falar que é humana ou talvez seja cultural, não sei, o quanto é difícil não olhar para algo pela sua visão ou Uhum, como se você fosse o centro do mundo. E esse é o negócio que eu mais acho da hora da antropologia, né? De você ter uma abordagem de você não olhar, tentar, lógico, que é quase impossível, se não for impossível, olhar da sua visão. Tipo, eu não posso chegar num lugar que eu não conheço, interpretar aquilo com a minha visão, com o meu conhecimento, com a minha cultura. Não dá, uhum, sabe? uhum. Só que isso requer, cara, eu acho que uma maturidade e uma sabedoria muito grande. Mas eu também acho que é um grande alívio, Sim, porque tem sido mais leve pra mim me relacionar quando eu consigo separar o que é meu e o que é do outro. exatamente. Eu vou cantar mais uma aqui em cima, que eu acho que pra gente conseguir separar o que é meu e o que é do outro, eu preciso conseguir ver o que é meu. Porque a gente se acha muito neutro, a gente se acha muito observador objetivo das coisas. Braba. Então, Aham. se eu não vejo que, peraí, isso aqui é meu, isso aqui é o meu julgamento, isso aqui é o meu pensamento, isso aqui é a minha insegurança falando na minha cabeça, Uhum. eu vou achar que aquilo é visão externa, objetivaça, é o mundo como ele está acontecendo. São os Uhum. fatos na minha frente, não são. Sim. Eu acho que a gente pode tentar até ser um pouquinho mais material, porque fiquei pensando até assim, quando alguém faz algo que me machuca, né? Ou sei lá, algo muito básico aí que todo mundo já viveu. Uma traição. Uhum. Eu acho que é muito comum quando a gente é traído, seja no sentido que for, que você pense que tem algo que falta em você, ou tem Uhum. algo que você deveria ter feito diferente, tem algo que você deveria ter feito para evitar que isso acontecesse. E eu acho que é Uhum. muito cultural, inclusive, que as pessoas culpem umas às outras pelos comportamentos alheios, né? Só Sim. que aí, quando você consegue separar, tipo, eu não tenho nada a ver com essa decisão que foi tomada por outra pessoa. Uhum. Não tem a ver comigo. Essa pessoa tomou essa decisão. E tem a ver com ela, com a história dela, escolha e valores Sim. dela. E, cara, isso é libertador. Inclusive vira uma ferramenta de manipulação muito fácil, né? Eu fiz isso aqui porque você me deixou com raiva, porque você faltou com isso aqui na nossa relação, porque Uhum. você fez isso aqui que me Nossa, chateou. bravo. E também, né, não sabendo diferenciar o que é meu, isso que você falou, assim, de tá, não, não é porque você me deixou com raiva, é porque é assim que eu lido quando eu tô com raiva, porque eu vacilei em lidar com a minha raiva, porque eu não tive repertório para enfrentar esse sentimento ou para reparar a nossa relação de uma forma que fosse mais assertiva e fosse mais cuidadosa. Então isso vale não só para quando a gente tá pensando o que o outro tá pensando da gente, mas a gente fica só na cabeça, né? Só na Você cabeça. reage por algo que você está pensando que está acontecendo. E muito Aham, provavelmente não está. sim. E aí você tá ali criando toda uma situação, criando todo um desfecho que, tipo, às vezes era só uma coisa ali lá atrás, é muito menor, era só uma mensagem que não chegou, que eu estava lidando com as coisas dele. Uhum. Eu tenho, por questões da minha vida, né? Eu sou muito sensível a mudanças nos comportamentos alheios. Uhum, Super útil, porque agora eu sou psicóloga, demorou. Mas na minha vida pessoal é difícil, porque se alguém fica um pouco mais quieto, se alguém tá estressado, ou se alguém tá, enfim, mais agressivo, qualquer coisa assim que seja diferente desse comportamento, eu tenho certeza que tem a ver comigo. Eu tenho certeza uhum, que eu fiz alguma coisa errada, eu já me coloco no lugar de resolver. E aí eu comecei a perceber, é importante para mim perguntar. E é aham, muito importante ter relações das quais eu posso perguntar, não vou ser julgada como louca, vou aham. só ser ali, eu chego e falo: "Viu, você tá estranho, é comigo? Eu fiz alguma coisa? Não, é com você que tá estressado com tal coisa. Pô, é só isso que eu preciso".
É gostoso ter isso, né? Porque é lógico que o ideal seria que, e espero que um dia eu consiga, chegar no momento que eu vou conseguir realmente separar, que pode não ter nada a ver comigo, provavelmente não tem. Mas é Aham. tão gostoso também ter isso nas relações, né? De você poder perguntar. Sim, é importante, né, porque aí o outro não fica tentando adivinhar. Você foi Uhum, falando desse exemplo e eu pensei no quanto eu acho que eu faço isso do espelho muitas vezes. Eu fico pensando que a pessoa talvez esteja chateada comigo e não tá falando, e aí eu fico tipo, mas tá tudo bem? Mas tá tudo bem mesmo? Porque quando é comigo, eu tenho dificuldade de falar. Eu guardo, jura? não, eu vou lidar com isso sozinha. É, não vou encher o saco da pessoa com isso, eu falo coisa pequena, mas eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô mexida com aquilo. E então eu acho que cai nessa coisa do espelho, assim, como eu tenho esse padrão de guardar quando eu tô chateada, eu acho que o outro também pode estar guardando quando ele tá chateado. E o Uhum, quanto, quando a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas, isso muda também esse lugar do espelho, né? Porque conforme eu vou me responsabilizando por eu tenho que falar quando eu tô chateada, porque o outro não vai adivinhar, e esse sentimento não vai embora, que muitas vezes é minha expectativa, acho que o sentimento vai desaparecer. Não vai. uhum, Mas conforme eu trabalho em poder falar mais quando eu tô chateada, eu também consigo olhar mais para o outro com esse, tá bom, mas se o outro tá guardando e ele não tá falando, eu não tenho como fazer isso por ele. Então eu vou ter que esperar uhum, que o outro faça. Eu consigo perguntar, e é essa importância que você falou de poder perguntar, de ter essas relações em que a comunicação é aberta. Mas se o outro tá uhum, com dificuldade de falar sobre, mesmo eu perguntando, mesmo eu mostrando que ele pode falar, o que eu posso fazer para por aqui. sim. E não é problema seu, não é sua responsabilidade, né? Exato. Porque eu acho que também volta nessa coisa de. É que você falou de manipulação, acho que você estava falando de algo ainda mais extremo, né? Mas assim, quando você pergunta e a pessoa decide não ser honesta, é uma decisão dela. Sim. Mas isso te deixa preso numa situação muito complicada, né? Uhum. Que tem algo ali que não está sendo falado, tem quando eu estou Uhum, no meio da sala, às vezes sim. ninguém vai saber lidar com aquela situação enquanto aquilo está ali, Uhum, e a pessoa que não está sendo comunicada não tem como fazer algo a respeito disso. sim. E eu acho que por isso que é realmente tão importante o que você falou da gente pensar na gente, e na nossa parte da história, né? Porque, cara, como é difícil se relacionar com pessoas, e eu já fui essa pessoa, que não consegue dizer como ela tá se sentindo. Às vezes Uhum. porque eu mesma não nem sabia. Exatamente. Nem Uhum, sempre é de novo aquela coisa do olhar para o outro, né. Não é porque, nossa, o outro está escondendo de propósito, mas às vezes o outro não está nem entendendo o que está passando na cabecinha dele. E é um uhum. processo, inclusive, de muita terapia, muitas vezes, para conseguir Nossa, sim. aprender a nomear. Isso dá um outro episódio de podcast, quanto a gente não Uhum. nasce sabendo nomear o que tá sentindo. Sim, importantíssimo. Essa é questão de saúde pública. Saúde pública, eu também acho. Parece que é muito fácil, parece que o sentimento vem com um rótulo, assim, isso aqui é tristeza, isso aqui é raiva, Sim. está vindo Aham. deste lugar, aqui está o problema. Não é, vem uma sensação esquisita, um mal-estar estranho, que às vezes eu não sei nomear, eu não sei se aquilo é fiquei chateado, tô com fome, tô cansado. Uhum. E muito muita elaboração aí, muita terapia muitas vezes, ou muita escuta, ser acolhido, ser ouvido, teus espaços são seguros para eu começar a falar o que eu sinto, e aí eu ficar melhor em falar o que eu sinto, ficar melhor em identificar o que Uhum. eu sinto. Sim. E eu acho que exatamente por isso, por a gente viver numa sociedade que não nos ensina a falar o que a gente sente, existe esse negócio do espelho. Porque a gente é ensinado a ter que adivinhar. Aham. Mas eu acho que é muito comum que a gente naturalize a violência Uhum, e a gente pise em ovos com pessoas violentas. E uhum. pessoas violentas muitas vezes são pessoas que não sabem lidar com sentimentos, às Sim. vezes não sabem nem interpretar os próprios sentimentos. E aí vira essa coisa, né, da gente ter que adivinhar como a pessoa está se sentindo. Porque então não é uma questão individual. Uhum. Nada é, lógico, né? Mas, tipo assim, não é que eu e você temos dificuldade de não olhar para o outro como um espelho. Eu acho que, ainda mais sendo mulheres, a gente foi ensinada a ter que adivinhar o que o outro está sentindo e cuidar do outro. Exato, exato. Ah, Menina, agora abriu um.
Mas é muito cultural, né, o quanto a gente tá na cultura que desensina a olhar pra sentimento, porque admitir um sentimento é vulnerável, ser vulnerável é ruim. Então eu não posso Uhum, e eu acho que isso também entra muito no espelho, é muito mais aceitável, é muito mais validável falar o quanto o outro foi um filho da puta, do que eu falar: "Fiquei tristinha". uhum. A gente não Então, fala. não fala, então não é tipo: "Nossa, eu tô super insegura aqui, eu tô criando 500 noias na minha cabeça, porque essa pessoa é muito importante pra mim, e ela tá Uhum, estranha ou talvez ela esteja se afastando". sim. Eu tô com um monte de culpa gritando na minha cabeça e eu acho que, sei lá, tá tudo bem eu sentir essa culpa aqui, porque essa culpa vem de uma história de vida em que eu fui, sei lá, punida com o silêncio do outro. Uhum, Mas não, eu não posso falar que eu tô sentindo umas culpa nada a ver enquanto você tá estranha comigo, ou que eu tô super insegura de você ir embora porque você é importante pra mim. Mas eu uhum, posso falar: "Nossa, acho que a Vitória tá", insira aqui qualquer descrição. sim. Você acha que no geral é difícil para as pessoas lidarem com culpa? Acho. Eu acho muito, eu acho que isso causa muito, muito problema. Uma expressão que eu Uhum, uso muito é batata quente da culpa. Gente que não sabe lidar com o fato de: "Putz, eu vacilei". E ao invés disso, elas têm que empurrar a culpa de volta pra você. Tipo: "Não, uhum, não, 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 mas olha só isso aqui que você fez". De novo, né, o exemplo do: "Não, mas, eu só fiz isso com você porque você me deixou irritada, porque sim. você me olhou torto, porque você Uhum, não falou com a maior paciência do mundo X, e aí por isso que eu escaralhei aqui de te xingar ou de te dar um tratamento de silêncio". Que eu acho sim. que é muito mais fácil você fazer isso do que falar: "Nossa, Vi, verdade, né, foi mal, eu estava tão maluca aqui que eu não parei pra ver o que eu estava fazendo, eu não pensei que isso ia te afetar ou eu fui meio egoísta aqui, foi mal". Acho que as pessoas têm tanta dificuldade de pedir desculpas, né. Uhum, Acho que é uma coisa que todo mundo já sentiu, seja você tendo dificuldade ou seja você percebendo que as pessoas não pedem desculpa. Só uhum. que sempre tem que ter um culpado também, né. Sim, exatamente. Nada é 8 ou 80, nada é preto e branco, mano. É tão difícil aceitar que são 2 pessoas humanas falhas, fazendo um monte Uhum. de cagada enquanto elas tentam acertar. E eu acho que essa é outra coisa cultural que acaba com a gente, sabia? Tudo ser no preto e branco, sim e não, certo e errado. Tudo é desse jeito, e eu acho que essa é uma coisa muito ocidental, inclusive, das coisas serem assim, Uhum, sabe? Que não existe um espectro, tem certo e errado, tem pecado, tem santo e tem uhum, demônio, e uhum. como isso também dificulta a nossa vida. Dificulta, porque a gente começa a construir narrativas de eu sou a princesa e o outro é o vilão, né. Eu sou Uhum, bonzinho e o outro é o vilão da minha história, e o outro é o malvado. E aí a hora que alguém faz algo que não é o que eu gostaria que o outro fizesse, que eu fico frustrado, aí a outra pessoa é ruim. E eu não, eu sou boa, eu sempre sou boa, né. E isso também gera um monte de problema. Como é que eu vou admitir que eu vacilo, que às vezes eu sou egoísta, que às vezes eu sou insensível, que às vezes eu faço coisas que não são a coisa mais nobre a se fazer naquela situação, que eu ajo com raiva, que eu, enfim, se eu tenho que ser boazinha. uhum. E aí a gente joga a culpa para o outro pra você não ter que ser o vilão. Você não pode só ter errado, você é a pior pessoa do mundo. Exato. Não pode, então o outro vai ser a pior pessoa do mundo. Exatamente. E aí é muito legal porque eu tenho amigos que a gente é muito diferente. Então alguma Uhum, coisa que o outro é um grande absurdo é isso, algo que a pessoa faria só porque ela tá com muita raiva do outro, ela quer punir o outro, ela quer atacar, tipo, mano, é isso, eu tô sobrecarregada tentando manter uma casa, me manter viva e manter o meu trabalho. Às vezes eu prefiro tacar meu celular na parede do que responder qualquer pessoa. sim. E isso não significa que você não gosta da pessoa, que a pessoa não é especial, não é importante. Exato. E às vezes até mesmo, eu vejo o contrário, assim, às vezes a pessoa que está muito disponível, isso tem mais a ver com ela tá ociosa ou a bateria social dela é muito grande, as coisas que ela tem que fazer sei lá, a gente trabalha com muita interação e com muita tela, né, o dia inteiro ali em chamada de vídeo, então eu não quero ver uma tela na minha frente Uhum, quando eu paro de trabalhar. Eu tenho outros amigos que, por exemplo, passam o dia inteiro trabalhando no computador, mas com tarefas muito mais pontuais, então eles têm muito tempo livre para responder até a pessoa que não significa nada para eles. uhum.
E aí, Cara, eu acho que é nossa, total. Desculpa, pode falar. se eu vou usar como régua a frequência com que o outro me responde para dizer o quanto o outro gosta de mim, vai ter muito ruído nessa comunicação, vai ter muita coisa, eu vou passar um filtro ali nas minhas relações que talvez não tenha a ver necessariamente com afeto e nem com as pessoas que eu gostaria de ter na minha vida. E eu acho que até o outro ter muito mais tempo, ter muito mais bateria social, mas até o quanto tem pessoas que só mantêm uma frequência alta de resposta, só se esforçam tanto, porque acham que é o único jeito de manter uma relação, você se Total, esforçar muito. Então total. não é saudável para ninguém que está envolvido. Nem para quem está se esforçando muito e está cobrando, nem para quem está sendo cobrado e não consegue dar mais. É pesado, né, cara? Sim, eu acho que isso vai para outras searas também, do porquê que o outro está tão disponível, né? É comigo, a pessoa gosta de mim, a pessoa gosta de ter alguém por perto, a pessoa quer companhia, a pessoa quer, né, se a Uhum. gente for para esse ramo dos relacionamentos românticos, a pessoa tá querendo ter alguém ou ela quer construir algo legal com você porque vocês dois fazem sentido juntos? E até nós nesse negócio então do espelho, porque você realmente espera isso dessa pessoa ou qualquer pessoa fazer isso ou fazer aquilo significa algo para você, Uhum, uhum. sabe? Porque às vezes a gente nem gosta tanto de alguém, mas a pessoa agir de um jeito que você gostaria que fosse diferente, já vai trazer um significado muito grande para essa situação, né? Sim. Vou trazer um outro exemplo, então. E eu Uhum, me demorou. percebi nessa de levar o outro como espelho dos meus julgamentos. Acho que top razões que me fazem julgar alguém é o jeito que essa pessoa trata as outras pessoas. Pessoa que parece que não para, assim, 2 segundos pra pensar como é que o outro vai se sentir se ela fizer aquele comentário, ou no Uhum, impacto que vai ter aquilo que ela faz. Corta para. Top pautas da minha terapia. O quanto eu me negligencio pensando no que o outro vai sentir. Tentando proteger os uhum, sentimentos do outro e vivendo ali muito em função de não machucar o outro, de como é que vai a minha vida vai ser um lugar confortável para outra pessoa e não para mim. sim. Então, né, o quanto eu, não dizendo que é completamente inválido, vamos tratar as pessoas, né, de qualquer jeito e dane-se, mas esse lugar do ficar ali presa em julgamentos, presa num padrão que eu espero Uhum, das outras pessoas, e aí também, né, o quanto vira prisão para mim, pro outro lado. uhum. Amiga, total. Que aí eu acho que é o espelho de ponta cabeça, né? Tipo Aham. assim, porque eu lembrei de a gente conversar uma vez sobre a dificuldade de algumas de nós, quando a gente estava conversando no nosso grupo lá, de discussões, enfim. A dificuldade de algumas de nós de atender pessoas que são, entre muitas aspas, irresponsáveis, né? Uhum. Pessoas que são desorganizadas, que não se comprometem com as coisas, que não se esforçam. E aí foi muito engraçado, porque para mim não é uma questão, mas é Uhum. porque eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa desorganizada, que a vida vou levando a vida, sabe? Uhum. Enquanto pessoas que são mais, também entre muitas aspas, certinhas, né? Que seria o Uhum. oposto do irresponsável, acho que tem esse julgamento, né? De, cara, é Uhum. muito errado você viver desse jeito. É Uhum. inaceitável. Eu não sei como você consegue, você tá errado. Aham. Como se o nosso jeito, né? O contrário, ou nesse caso de ser certinha, fosse o certo. E não é, porque também traz muito sofrimento. Que eu acho que é isso que você está falando de colocar sempre o outro na frente, né? É. Enquanto outras pessoas nunca colocam, só se colocam na frente. É uma coisa que eu acho muito importante, que eu sempre bato na tecla, assim, como terapeuta e tento me lembrar disso na minha vida, é que qualquer padrão que a gente tem ali vai ter os prós e contras, não tem e eu acho que também, né, o meio social, esse discurso do jeito certo de se viver, do jeito certo de se agir, mas não tem Uhum, um jeito certo, porque tudo que a gente faz vai ser muito benéfico para algumas coisas e vai me lascar para outras. Então eu vou ter várias vantagens de ser muito organizada, mas também viver uma penca de sofrimento com isso. uhum, A pessoa que é muito desorganizada e, né, irresponsável aqui com aspas, que a gente está colocando um julgamento, mas a gente está falando de um padrão de comportamentos que é priorizar certas coisas a outras.
ela vai Uhum. ter vantagens nessas certas coisas que ela está priorizando, que alguém que está priorizando organização, fazer tudo do jeito mais, de novo, entre muitas aspas, adequado ou arrumado, tá perdendo nessa parte. Uhum. Então, Sim. ser alguém que está sempre ali muito sensível aos sentimentos dos outros é uma habilidade importante enquanto terapeuta. Acho que, inclusive, ser terapeuta me fez muito pior nesse padrão. Me ajuda em muitos momentos Aham. a me relacionar com as pessoas à minha volta, conseguir ser cuidadosa com elas, mas tem muito a ver, por exemplo, com o padrão que eu falei lá atrás de ter dificuldade de falar dos meus próprios sentimentos, porque estou sempre olhando para os sentimentos dos outros, eu não estou tendo espaço para olhar para os meus. Então eu também vou vacilar a hora que eu não falo pro outro, oi, isso aqui me machucou, porque, ai, não, nossa, não vou encher o saco dele com isso. Quando dá a volta, Uhum. né, vira um problema. Cara, perfeito, porque eu ia trazer a mesma coisa, que olha como as coisas vão todas se ligando, né? Lembrei que a palavra é binariedade. Então a gente fica nessa coisa binária de certo e errado. Por exemplo, dá para relacionar isso de julgar o outro por ser o oposto da gente, como a gente vai formando na nossa história de vida relações, né? Por exemplo, eu sempre aprendi na minha criação, enfim, pela minha família, a cultura que eu cresci, que ter dinheiro era algo muito feio, era algo quase praticamente pecaminoso, né, ainda mais numa família cristã. É muito culpa cristã, né, você tem que ser humilde. Muito. Exatamente, eu sou essa pessoa, amiga. Eu tenho que ser humilde, eu tenho que ajudar os outros, eu tenho que sempre colocar o outro na frente, eu não posso querer muitas coisas na minha vida, porque isso é muito feio. Ou seja, quem tem dinheiro, quem se prioriza, quem pensa em si em vez de pensar nos outros, é o pecado em pessoa, é o anjo caído na terra. E como são 2 extremos mais uma vez, e como isso me faz mal também, né. Porque aí, assim Aham, como você, acabo não me cuidando, acabo não me colocando, acabo não me priorizando. Então é sempre isso de viver nesses extremos, cara. uhum. Tem ali um espectro gigante entre, é isso, eu ser uma pessoa que vai para esses lados, vamos chamar de socialmente desconectados, Uhum, da ganância, ou que vai fazer coisas ruins em nome de acumular dinheiro, e eu não poder me priorizar, eu não poder olhar com cuidado para essa parte da vida que infelizmente faz parte da nossa vida enquanto habitantes de um sistema capitalista, né. uhum. Sim, e é necessário, não é feio você se cuidar, né. Que inclusive a gente falou um pouquinho sobre isso, de que não tem como dar para o outro o que você não dá para si mesmo. Sim. Então como é que eu vou cuidar de alguém se eu nem me cuido? Você não vai ter energia, você não vai Uhum, nem conseguir ensinar o outro a fazer isso se você não sabe fazer. uhum. Então é muito complexo, cara. Eu voltando para o nosso tema de como a gente olha para o outro ali como um espelho, como a gente se vê de um olhar, essa dificuldade de diferenciar o que eu estou observando e o que eu estou julgando. Eu acho que isso atrapalha tanto as relações, de tantas formas, Uhum, que eu acho que enquanto psicólogas, pessoas que são treinadas para conseguir fazer uma análise mais afiada, ainda que não infalível, de função do comportamento do outro, e aí eu acho que é importante a gente explicar o que significa função do comportamento para os nossos ouvintes. Função significa o que está sustentando o comportamento do outro, entre muitas aspas aqui, o que esse comportamento está buscando conseguir, e se buscando não de uma forma consciente, assim, ah, eu vou fazer isso porque a outra pessoa vai ceder e vai me dar o que eu quero, mas de uma forma muito treinada ao longo de uma vida, de que a hora que eu faço isso, em geral, eu recebo essa coisa. uhum, E às vezes me parece tão óbvio que alguém está agindo em função de algo, e as pessoas que estão ali em volta estão achando que é algo completamente diferente, e muitas vezes ali, assim, destruindo aquela pessoa por causa disso, né. Um clássico ali é: "Ai, meu filho tá fazendo isso porque ele quer atenção", ou "Meu filho tá fazendo birra porque ele quer essa coisa que eu falei não pra ele". Tá, mas você viu o jeito que você falou não pra ele? Não é que você falou um não sutil, você é óbvio que ele tá chorando. Ou, não, o outro não tá fazendo isso porque ele quer sei lá,
chamar atenção nesse sentido do estar fazendo uma birra. Essa pessoa tá te demonstrando carinho. Mas quando eu olho para isso com esse julgamento horroroso em cima do comportamento da pessoa ou da função que eu acho que aquele comportamento tem, quanto isso gera um abismo entre aquelas duas pessoas que em algum momento estavam tentando estabelecer uma conexão, estavam tentando construir uma relação legal. E como isso é pesado, né? Porque acho que a gente não tá conseguindo separar essa coisa do que é de um indivíduo e do que é cultural, social aprendido, né? Porque, por exemplo, falando de crianças, uma criança que faz uma birra é uma criança mimada. Não é uma criança que tá com sono, que tá carente, né? Que as É necessidades dela sempre estão algo sendo assim. negligenciadas. Sim, pois é. Então a gente aprende a ser muito cruel com as pessoas também, né? E sempre esperar o pior, parece. Aham. E acho que isso que você falou de da gente, do quanto a gente conseguiu aprender algumas coisas sendo psicóloga, né? É porque eu acho que não é que a gente é boa em adivinhar a função, não é que a gente é boa em saber exatamente por que a pessoa está fazendo aquilo, por qual motivo, para quê. Mas eu acho que a gente é boa em pensar em possibilidades, Em observar, sabe? em parar e Sim. ver o que tá acontecendo. E eu gosto muito de fazer isso, assim, quando eu tô atendendo, tipo, tá, tem a opção de que essa pessoa esteja fazendo isso só pra te magoar, mas também tem a opção de que ela esteja cansada, também tem a Uhum, opção de que tem a ver com aquilo que aconteceu mês passado, que vocês tiveram aquela discussão, sabe, um negócio assim? uhum. Tipo, tem várias opções, não é só o que tá na sua cabeça. E isso Exato. é tão importante, isso de conseguir não olhar só por uma visão, né? Conseguir não sair daquela ideia que tá grudadinha na minha cabeça e que eu tenho Sim. certeza que é aquilo e poder olhar para o meu pensamento com essa perspectiva de talvez. E é isso que você falou é muito legal, né, não é dizer: "Nossa, nada a ver essa interpretação que você fez", é colocar como: "Tá bom, essa é uma interpretação, tem outras, tem outras Uhum. possibilidades", porque a gente não lê mentes, a gente não tem bola de cristal. Sim. Mas eu acho que a gente realmente é muito acostumado a ser muito cruel, muito punitivo. Isso, assim, Uhum. olhando para conversas cotidianas de pessoas comuns, sabe? É sempre o Sim. pior. É sempre: "Ah, essa pessoa, ela é ruim, ela quer passar os outros para trás, ela é malandra, é uma pessoa que você não pode confiar". As Aham. pessoas parecem que estão sempre prontas para se defender de algum mal que vai acontecer. Uhum. E E o mal que realmente é é. uma falha de caráter do outro. Sim. O outro Nossa, é total. inatamente, em natureza, uma pessoa ruim, não é o outro é uma pessoa que nem eu. O outro é uma pessoa que, faz umas merdas às vezes, mas em outras coisas ele é legal, ou faz umas merdas por quê? O que que tá mantendo esse comportamento? Uhum. Sim. É tudo muito pesado para todo mundo. Aham. Porque aí você não se abre para outras relações, aí você sempre espera o pior, aí você sempre tá com medo. Sim. Não funciona, não adianta nada. Aí você também começa a vacilar com os outros, porque você tá defensivo o tempo inteiro. Sim, não consegue criar relações legais, profundas, divertidas, Uhum, uhum. você fica chato. Não consegue também agir com boa vontade, com abertura, dar o Sim, benefício da dúvida que é necessário para você conseguir pensar: "Tudo bem, talvez seja isso, mas pode não ser". uhum. Topar a Eu acho. vulnerabilidade de: "Vou perguntar". Uhum, sim. Eu acho que dá até para abrir aí o assunto que eu ia trazer, que agora passou um pouco essa onda, mas estava muito comum as pessoas falarem da importância da solitude, o quanto as relações estão mais superficiais. Sabe essa pegada toda que tá, que ainda tá isso aí, né? Ai, hoje em dia as relações não são mais como antes, elas são muito superficiais, as pessoas não querem mais ficarem juntas para sempre, né? Enfim, várias questões. Aí é outro podcast também, já vamos anotar, por favor. Mas eu ia chegar em como as relações são importantes para a gente se conhecer, né? Porque no momento Sim. que você consegue perceber no outro coisas suas, você aprende sobre você. E é impossível aprender sobre você sozinho. Se você se trancar num Exato. quarto e viver sua vida sozinha, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai aprender porra nenhuma, você não vai aprender nada sobre você não vai se desenvolver, porque só é possível se relacionando, né? E eu acho que as pessoas não querem acreditar nisso.
Tem uma outra derivação disso, que é o eu não vou Hum, me relacionar até eu estar pronto para me relacionar. Eu não sim, vou ficar pronto para me relacionar se eu não estiver me relacionando. exatamente. Fala mais sobre isso, por favor, que eu acho que é importante. Vamos lá. Pensando aí, né, trazendo um pouquinho da psicologia para cá, a gente só aprende o que a gente tem a oportunidade na vida de aprender, o que a vida me coloca em situações em que eu desenvolvo aquilo. E tudo que a gente faz é uma habilidade, é repertório, né? Então, do mesmo jeito que eu não nasci sabendo andar de bicicleta, eu tive que andar de bicicleta e eu tive que cair e aí aprender de novo. Eu tive que primeiro aprender com rodinha, depois tirar uma rodinha e ter alguém ali do meu lado e falar, tô com medo, e a pessoa, tipo, eu vou te segurar. E para conseguir, né, andar bem, não cair mais. A mesma coisa vale para se relacionar, para tudo que existe dentro do pacote se relacionar, se comunicar, expressar sentimentos, tudo que existe no ser parceiro, ser divertido, ser engraçado, ser interessante. Enfim, é muita coisa, são muitas habilidades diferentes que a gente usa para se relacionar com o outro, que a gente também não Uhum, nasce sabendo. E é difícil, é claro que é muito desafiador chegar no mundo, começar a me relacionar com pessoas que eu me importo, eu quero que me vejam como alguém legal, eu quero que queiram estar na minha vida, e mandar mal. E mostrar as partes que eu sou ruim e viver as consequências das partes que eu sou ruim. Então é muito mais uhum, fácil achar que não, eu vou ficar aqui segura no meu espaço. Eu vou, como você falou, né? Eu vou aprender aqui, eu vou ficar eu comigo, muito certo de mim, que dá para você achar que você se conhece quando você tá sozinho. Dá para você ter sim. muitas certezas sobre você e você chegar na conclusão de que, olha só, eu sou uma pessoa muito legal. Ou ficar nas suas noias, porque a gente não cresceu numa bolha, né? A gente teve experiências do passado que muitas vezes ensinaram coisas cruéis sobre a gente, me ensinaram que eu sou inadequado, que eu sou esquisito, que eu sou chato, que eu sou, sei lá, desinteressante, e aí eu vou viver com essa certeza sobre mim, seguro ali, num espaço em que eu não tô tendo oportunidade de melhorar nas partes que eu não sou tão legal, ou de deixar o mundo me mostrar as coisas que eu tenho de legal. Mas aí a Uhum, hora que eu tiver boa nisso, eu quero muito, sei lá, eu quero muito ter amigos legais, ou eu quero muito ter uma relação legal. A hora que eu me aperfeiçoar, eu aqui sozinho, a hora que eu virar alguém capaz de ter uma relação, aí eu vou pro mundo lá fora e me relaciono. Isso não vai uhum, acontecer, porque você não teve oportunidade de aprender, seja errando e vendo e tipo, nossa, não dá pra fazer desse jeito, ou tendo feedback do outro, né, isso que você falou, se estar em interação, para ver onde estão os meus vacilos, coisas que eu nem imaginei que eu fazia que não eram legais, a hora que eu tô ali com o outro, seja o outro me mostrando o meu ponto cego, ou seja, eu notando o meu padrão, eita, tá bom, isso aqui eu preciso mudar. E aí, nessa mudança, eu vou virar uma amiga melhor, uma parceira melhor. Estudar psicologia sendo um ser humano e não um robô é a maior prova de que a teoria não basta, né? Não Porque faça terapia assim, com IA. nossa, sim, por favor. Porque, cara, você pode estudar sobre relacionamentos, você pode estudar sobre comunicação, sobre autoestima, sobre o que você quiser. Mas é só na prática que a gente consegue aprender, né? Porque acho que é isso. Estou completamente confiante de que eu consigo me relacionar de maneira saudável, de que eu vou colocar meus limites, de que eu vou falar sobre os meus sentimentos, de que eu vou ter uma relação divertida. Só que quando você se relaciona com outra pessoa, você não tem controle sobre como a pessoa vai agir. Uhum. Aí a pessoa vai te fazer bem, vai te divertir, vai fazer você se sentir maravilhoso, mas também vai te frustrar, vai te fazer se sentir mal, vai falar que você errou. E não tem como não ser assim, né? E é Sim, assustador pra caramba, dá muito medo, é horrível. Meu Deus do céu, como é horrível. horrível. Mas acho que essa que é a principal questão, né? Que também é algo muito importante, acho que assim, das pessoas conseguirem aprender, que quando eu aprendi foi muito importante, de que é impossível sentir algo muito gostoso sem estar disposto a sentir algo muito ruim, né? Tipo, Isso eu é só tão sou capaz, importante. sim, eu só sou capaz de amar profundamente alguém
porque eu estou disposta a sofrer muito se eu perder essa pessoa. Não tem Uhum. como, escolha só um. Não tem outra opção, mas as pessoas acham que tem, né? E a gente vive, às vezes, uma vida inteira buscando esse lugar que eu tô segura dos sentimentos ruins. Esse lugar Uhum, existe, ele é uma caixa, ele é uma vida sim. vazia. Quer dizer, Uhum, nem existe, né? Porque eu não vou estar completamente segura dos sentimentos ruins, que eu ainda posso ficar doente, eu vou estar extremamente solitário, triste, desesperançoso o exatamente. tempo inteiro. Mas parece que eu tô blindada de, por exemplo, é isso, né? Não tenho que lidar com a hora que o outro me machuca, não tenho que lidar com a dor quando o outro vai embora, não tenho que lidar com Uhum, o medo do outro ir embora, não tenho que lidar com a culpa da hora que eu vacilo. Mas se eu tô tentando fugir de todos esses sentimentos, a única solução que tem é fazer uma vida vazia em que não tem outra pessoa. Não tem outro. uhum, Mas será que é a vida que eu quero? sim. Eu acho que eu vou tentar caminhar para quase que uma conclusão aqui. Será que a gente olha para o outro como esse espelho, então, para tentar se proteger? Total. Eu acho muito, porque eu acho que cai naquilo do. É, eu vejo dois caminhos aí que são muito seguros de eu ver o outro como espelho. Primeiro, que eu acho que eu tenho certeza do que eu tô fazendo. Porque se eu tenho Sim, certeza do que o outro tá fazendo, eu tenho certeza de como lidar com aquilo. tá sob controle. Tá sob controle. E aí, inclusive, um caminho que seja menos vulnerável, né? Porque se eu tenho Uhum, certeza de que o outro não tá me mandando mensagem porque ele é um filho da puta e não liga pra mim, eu não vou ser vulnerável de falar: Oi, tá tudo bem? Tô com saudade. queria que você me mandasse mensagem. Queria estar perto de você. Total. E eu não tenho que lidar também com a insegurança do. Não tenho controle sobre essa situação. Controle nesse lugar de eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo. O outro é todo um mundo complexo e desconhecido para mim, que eu não Uhum, sei navegar. Se alguém mais próximo eu tenho um pouco mais de pistas, mas ainda assim eu vou falhar em muitas das minhas previsões e principalmente eu vou falhar no controle. Eu não posso uhum, impedir essa pessoa de se afastar. Eu não posso impedir essa pessoa de não falar a hora que ela tá chateada. A única coisa que eu tenho é a minha angústia de ficar uhum. aqui esperando o tempo do outro, esperando para ver se chega algo que eu possa lidar. Nossa, amiga, doído isso, né? Oh, Porque você falou de 2 caminhos, acho que são a gente só vai indo, né. Só que ainda se você olha o outro como um espelho, então você infere o que ele está sentindo e você tem certeza que é aquilo, você foge de ser vulnerável, você tem o controle dessa situação de alguma forma, e você ainda não tem que lidar com a possibilidade de do outro não te dar o que você quer, né. Porque, tipo uhum, assim, você pode até ser vulnerável e a pessoa pode negar o que você quer. uhum. E aí, cara, a gente acha que não vale a pena então ser vulnerável, né? Aí você só foge, aí você sai Só correndo. pode. Só que E sai assim, correndo dizendo que o outro que foi o errado da história. Olha como essa outra pessoa não valia a pena. também tem isso. Às vezes quando você nem comunicou o que você precisava. Você nem Ô, parou pra ver o que Jesus. que o outro precisava, o que que estava acontecendo lá do outro. Você estava olhando só o seu lado. Sim. Nossa, cara. E aí, já temos mais 3 podcasts aqui pra gravar, porque também tem o tema de limites e necessidades, né? Vamos Porque falar você pode sobre isso. chegar no outro com as suas necessidades, ele vai ter as deles, e também vão ter os limites deles e os seus limites. Então, tudo bem se você não quer se relacionar com alguém que não responde suas mensagens. Mas aí você tem que se afastar, não adianta ficar cobrando às vezes. Exato. Bancar, que eu acho que esse é outra coisa que é um convite que eu queria deixar nesse tema aí, de a gente poder olhar para o que o outro está me oferecendo, nesse lugar de como é que isso me toca, assim, de tudo bem, às vezes, independente da razão pelo outro, a avó do outro tá morrendo, mas, nossa, é extremamente importante pra mim ter alguém ali que é super presente, que responde mensagem tanta voz, essa pessoa não seja pra você. Uhum, sim. E tudo bem, E né? tudo bem. A gente também não é suficiente para todo mundo. Uhum. Não é todo mundo que vai encaixar, que vai fazer sentido. Algumas vezes dá pra gente resolver coisas na comunicação, dá pra gente alinhar. Acho que quando a gente descola, a minha necessidade de um pedido, no sentido de só tem esse jeito de resolver. Então, Uhum.
eu preciso que você me mande mensagem o dia inteiro. Não, espera aí, qual que é a minha necessidade aqui? Eu quero proximidade, eu quero entender o que que você tá sentindo, eu quero ter Uhum. certeza que a gente tá mais ou menos na mesma página, certeza, né, entre muitas aspas aí. Sim, sim. Talvez você não vai mandar mensagem o dia inteiro, mas você possa, quando eu trago a necessidade, não grudadinho com tem que ser essa solução, a gente consiga juntas achar uma outra solução que vai ser muito mais legal para as 2 partes, às vezes. E até ter reafirmações, né, tipo, eu demonstro que eu me importo, que eu te amo, te vendo todo final de semana. Sim. Esse é o meu jeito de demonstrar. Pra você é o suficiente, Uhum. né? Tô disposto a fazer mais ou não? A gente vai fechar esse piloto com esses Uhum. ganchos para vocês voltarem e ouvirem nossos próximos episódios. E eu queria te agradecer por topar essa loucura que do nada, em dezembro, assim, todo mundo cantando Jingle Bell e exausto, eu falei: "Vamos fazer um podcast, por que não, né?". E você Eu entrar na amo. minha loucura e eu tô muito feliz que a gente conseguiu gravar. Tô muito Sim, animada amiga. para os próximos papos com você. Sim. Eu adorei que já saíram vários temas e que a gente estava muito na pegada de não seremos psicólogas conversando, e não dá para não ser, né? Mas eu espero que a gente consiga trazer coisas que vão agregar para as pessoas. Sim. E espero que também entendam que aqui estamos como seres humanos conversando sobre ser humano. Uhum. E vambora, né? É isso.